Oiê, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol Clark e estou aqui para mais um curso sobre costura criativa e patchwork. Quer aprender mais um pouquinho? Então vem comigo. Olha só, hoje o curso vai ser sobre os materiais que eu utilizo e para que eles servem, a sua utilização. Aqui no ateliê, nesses 16 anos, eu tenho bastante material e adquiri bastante coisa. Fui comprando aos pouquinhos. Mas tem alguns itenzinhos básicos que a gente precisa comprar para iniciar na costura criativa. E eu vou mostrar aqui para vocês. Um dos itens importantes que eu utilizo aqui no ateliê são as tesouras. Na verdade, é necessário 2 tesouras, mas eu tenho várias tesouras, né? Essas 2 eu utilizo assim. Geralmente, eu compro uma específica para tecido e a outra eu utilizo para usar com manta acrílica, para cortar outras coisas aqui no ateliê. Mas a de tecido é só para tecido, então não utilizo mais em nenhum outro material. Quando eu faço o sanduíche de patchwork, que é o tecido, a manta acrílica e mais o forrinho, eu não uso essa aqui, eu uso esta. Por quê? Porque a manta acrílica pode tirar o fio da tesoura. Então, eu deixo essa só para tecido. Geralmente, nas tesouras que eu tenho aqui no ateliê, eu costumo escrever aqui tecido com canetinha. Tecido, manta acrílica, papel, plástico, porque daí eu tenho uma tesoura para cada material, né? E para não confundir. Mas, agora, como eu comprei, assim, tesourinhas coloridas, eu acabo sabendo pela cor qual que é para qual tecido. Essa aqui que eu comprei, investi um pouquinho mais, é uma tesoura importada, muito boa, mas as tesouras nacionais também são ótimas, né? Então, tesoura a gente tem que separar, porque se perde o fio muito fácil cortando a manta acrílica. Bom, outro material que eu tenho aqui e que eu uso bastante é a fita métrica, né? A gente precisa medir os trabalhos, tudo, né? Só que eu não uso só fita métrica, né? Como eu trabalho bastante com patchwork e às vezes corto várias quantidades de quadradinhos e coisas assim, eu também utilizo a régua e a base de corte. Além da fita métrica, eu utilizo a régua. A régua, essa minha tem 15 centímetros por 60 centímetros. Eu utilizo bastante ela porque ela já vem com as medidinhas, ó, 5 por 5. Cada quadradinho desse tem 5 por 5. Então, ela facilita bastante na hora de fazer marcações, na hora de medir e cortar várias estampas ao mesmo tempo. Para utilizar essa aqui, eu preciso ter a base de corte, que é esta, né? A minha tem 45 por 60. E daí, para cortar, eu utilizo o cortador circular, né? E o cortador circular é bem afiadinho, precisa ser, né, para cortar várias camadas de tecido. Então, eu utilizo esse aqui quando eu quero cortar vários tecidos ao mesmo tempo. E esses 3 são os itens para quem quer investir no patchwork mesmo, né, meninas? Confesso para vocês que no meu início, eu não iniciei com uma grana muito alta, então eu fui fazendo sem a base de corte, sem o cortador, tranquilo, porque são materiais são caros. Hoje em dia, inclusive, eles não são tão caros porque tem aí para comprar na internet, que são materiais que também são bons e mais barato, né? Eu, na minha época, 16 anos atrás, era caro mesmo para comprar. Então, eu não investi de primeira. Primeiro eu quis perceber se ia dar certo o negócio próprio, então eu fui fazendo com o que tinha. Comprei uma tesoura, aí eu pegava e marcava com a fita métrica, riscava com lápis e cortava na tesoura mesmo. Riscava e cortava com a tesoura. As tirinhas e tudo mais. Então, muito tempo eu cortei com a tesoura mesmo, não cortei com o cortador circular. Então, para quem quer começar tranquilamente, só com a tesoura,
faz as marcações com... Também tem aquele giz que apaga, o giz mágico, né? Ou então a caneta fantasminha também pode, né? Usar, que é um pouquinho mais cara a caneta fantasminha, mas pode ser com o giz de costureira mesmo, né? Então eu marcava e cortava na tesoura, certo? Não é necessário fazer esse investimento agora mesmo. Material que eu utilizo bastante aqui, as agulhas e alfinetes. Então, assim, eu utilizo bastante, né, para fazer costurinha invisível, e eu alfineto bastante. Eu também, além do alfinete, eu utilizo bastante os pregadorzinhos, aqueles assim, né? Esses assim, deixa eu mostrar pra vocês. Esses assim, né? Só que esse aqui eu comprei também bem depois, um investimento para mais tarde. Mas esse aqui é imprescindível para a gente não deixar o trabalho torto, né? Próximo material que eu vou falar são as linhas, certo? Eu utilizo esses cones assim, eu utilizo a linha 100% poliéster mesmo e compro do conezinho maior porque acabo utilizando muito, né? Na verdade, inicialmente eu comprava os rolinhos pequenos, mas aí eu comecei a perceber que o valor do pequenininho para esse aqui era pouca diferença de preço. E esse aqui rende muito mais, né? Então eu fui comprando aos poucos, então eu tenho bastante variedade de cores, né? Para poder fazer os caseados. Então, umas coloridinhas são bem legais. Mas a branca e a linha crua são as que eu mais utilizo para fazer o patchwork. As linhas coloridas são mais para fazer o caseado mesmo, para fazer o bordadinho por fora. E também quando quero botar um viés, né? Então eu tenho que usar a linha da mesma cor. Também as bobinas, né, pessoal? Eu sempre deixo a minha caixinha cheia, inclusive ela já está pela metade, para facilitar aqui no ateliê. Então as bobinas eu deixo cheias já, né? E a linha também, utilizo bastante a linha pipa. Ela é chamada como linha pipa ou extra forte. Ela é uma linha que é bem forte, então para fazer costura invisível, eu utilizo essa aqui, para fazer as costurinhas invisíveis. Outro item, então, que eu utilizo bastante e que aqui no ateliê é um amigo que eu tenho para as horas difíceis, que é o desmanchador. Ele vem assim, aí a gente abre, assim. Ele é um aliado aqui no ateliê, porque quando tu erra, né, quando a gente erra, a gente utiliza ele para desmanchar. Ele tem duas funções, desmanchador de pontos ou abridor de casas. As casas para botar os botões, né? Primeiro a gente faz a costurinha da casa e depois com ele abre o meio da casa, rasga o tecido no meio para fazer a abertura da casa dos botões, né? E vocês sabem para que serve essa bolinha? Estão vendo que tem uma bolinha vermelha bem numa das extremidades? Essa bolinha vermelha, ela serve para desmanchar com mais facilidade a costura que a gente errou. Se a gente erra uma costura, a gente pega e passa com ele assim na costura. Abre bem a costura e vai passando assim. Essa parte da bolinha é pra gente colocar pra dentro do tecido. Ou seja, para não rasgar o tecido por dentro, para não enfiar, ela tem essa bolinha. Então a gente consegue pegar e passar bem assim, bem pertinho, bem na costura assim, entre os tecidos, sem rasgar o tecido por dentro, usando com a bolinha por dentro. Aí agora o principal, né, são os tecidos. Eu utilizo muitos tecidinhos de várias cores e eu utilizo aqui no ateliê 3 tipos de tecidos basicamente. Primeiro que todos são 100% algodão, certo? Esses aqui são... Eu sempre compro de bastante qualidade, eu gosto de trabalhar com qualidade, né?
Então, eu trabalho com tecidinhos de 100% algodão, tricoline. Trabalho com percal, que também é 100% algodão. E a diferença do percal para tricoline é que o percal, ele tem mais metragem de largura, né? Tem 2,70 de largura. A tricoline tem 1,5 de largura, então eu uso os dois. O percal eu utilizo mais assim para fazer kit berços, para fazer lençóis, porque os lençóis precisam de uma metragem maior do que 1,5 m. Então eu utilizo o percal. O percal também é muito bom para não criar bolinhas e tal. E uso também o algodão cru. Eu utilizo o algodão para fazer o sanduíche do patchwork, para fazer o sanduíche de tecido, manta acrílica e o algodão cru. Então eu utilizo bastante do algodão cru quando eu quero botar um forrinho mais encorpado, porque o algodão cru é mais encorpado que o tecido de algodão, né, que é tricoline. Então eu utilizo o algodão cru para deixar mais encorpada a peça. E também fica um forrinho bem delicado e as clientes gostam. Eu utilizo para botar nas capinhas de caderno, em alguns estojos. Então, eu utilizo para fazer o quilt livre. Também gosto de usar porque fica bem estruturado a peça, né? Então, eu utilizo esses 3 tecidos basicamente aqui no ateliê. Aqui o algodão cru, ó, meninas. O que eu compro, ele é um pouquinho mais grosso, então ele é mais encorpado. Ele não é o jeans, ele é o intermediário. Ele não é aquele bem fininho, mas é o intermediário, porque ele encorpa bastante a peça, né? Também utilizo manta acrílica. E a manta que eu geralmente compro aqui de rolo mesmo, aqui no ateliê, é a manta acrílica 100, né? A de 100. E eu utilizo a R1. A R1, o que é? Um lado da R1 vem com uma colinha. Quando tu bota o tecido aqui e passa ferro, o tecido gruda um pouquinho na manta acrílica e deixa mais estruturada a peça para a gente passar costuras sem deslizar o tecido. Então, R1, que um lado tem cola e o outro não tem cola. Então, eu geralmente utilizo a R1. Às vezes eu compro a R2. O que é a R2? Cola dos dois lados. Que a R2 fica mais estruturada, ela é mais durinha ainda. E às vezes eu uso a que não tem cola nenhuma, né? A manta comum. Se eu não quero a estrutura da peça, né? Eu utilizo daí sem cola dos lados. Mas é bem tranquilo e eu uso a manta acrílica 100. Outra coisa também que eu utilizo, a fibra siliconada. Ela é bem macia para encher os bonequinhos e as coisinhas que eu faço aqui no ateliê. Aí vem os aviamentos, né? Eu utilizo bastante aqui o zíper em metro. Eu compro em metro e às vezes eu compro quando eu quero muitas cores, eu utilizo o zíper pronto mesmo, que já vem com o cursor, tudo, mas para kit berço, quando eu utilizo, eu compro geralmente em metro o branco, né? E daí eu compro também os cursores, né? Os cursorzinhos para colocar no zíper. As fitinhas de cetim, eu também tenho de várias larguras, mas essa aqui é a que eu mais utilizo, né? Também utilizo bastante cianinhas para dar uns acabamentos em algumas peças que são bem fofinhos, né? Fica bem delicado. Também utilizo rendinhas, né? Bem lindas as rendinhas. Utilizo também, que tá sendo um sucesso aqui no ateliê, a rendinha de organza, mais delicada. E também utilizo o bordado inglês, bastante para fazer as toalhinhas de bebês e tudo mais, porque eu trabalho aqui no ateliê bastante com enxovais de bebês, né? Então, eu direcionei o meu ateliê para o nicho de bebês. Então, eu utilizo bastante essas rendinhas. Também tenho bastante botões. Então,
eu tenho uma caixa de várias caixas de botões, né? Desde os bem pequenininhos até os maiores, né? Então, eu tenho muitos botões, eu adoro. Também utilizo bastante os vieses pronto. Eu uso bastante o viés. Eu tanto uso o viés pronto, assim, quanto eu também uso bastante o viés cortado de tirinha de tecido. Eu corto uma tirinha de tecido de 3 centímetros e faço o viés. Nem corto, dependendo da peça, nem corto enviesado o tecido. Eu corto só a tirinha mesmo. Geralmente os trabalhos mais retos, eu só corto a tirinha. Outro item indispensável, o meu ferro de passar roupa. Eu utilizo esse aqui, sem vapor mesmo, bem velhinho. É preciso comprar um novo. Mas eu utilizo esse aqui porque eu uso muito termocolante aqui no ateliê. Utilizo muito termocolante, então o ferro a vapor ele pode grudar o termocolante, dar um acidentezinho. Então eu não gosto de usar vapor no termocolante, né? Eu gosto de passar sem o vapor. Mas aí vocês vão me dizer, mas Carol, e o tecido que amassa muito, como é que tu faz com esse ferro sem vapor? O vapor facilita. Realmente, por exemplo, o algodão cru é bem difícil de passar, alguns tecidos amassa bastante, ou o algodão, né, amassa bastante. Então, o que eu utilizo? Este aqui, ó. Eu coloco num borrifador. Qual é a vantagem de usar o borrifador? No ferro de passar roupa a vapor, a gente não consegue botar o que eu coloco aqui dentro, ó. Eu coloco um pouquinho de amaciante. Então, a água que eu utilizo aqui já vem com cheirinho. Então, eu acho que fica bem tranquilo. Claro, né, meninas? Assim, ó, não dá pra gente encher de água e vir com o ferro em cima. Não dá. Tem que borrifar um pouquinho bem a distância para não manchar o tecido. Uma distânciazinha de uns 30 centímetros. Dá uma sacudida no tecido, aí vem com ferro, né? Às vezes eu também passo eu borrifo de um lado e viro o tecido e passo do outro, para não dar nenhum acidente de manchar o tecido, né? Eu compro um rolinho, pela internet eu compro, desse termocolante aqui, ó. Ele é um termocolante permanente, então ele não desfia. E se eu quiser, não precisa nem casear, mas eu faço o caseado para dar um acabamento. Mas ele é uma película, ó, como ele desgruda a película, certo? Então, desse lado aqui onde tá o papel, eu passo a ferro, certo? E essa película aqui fica grudada no tecido. Aí eu tiro o papel e posso utilizar o tecido com o termocolante. Inclusive, eu tenho assim, ó, pessoal, caixas, ó, separadinhas por cores, ó. Então, assim, eu separo as cores, já os retalhinhos de tecido com o termocolante. Vocês estão vendo que aqui o tecido tá com a colinha, ó. Essa colinha vai pro trabalho, eu passo a ferro, então eu já tenho os retalhinhos e daí eu pego o meu molde, venho risco aqui no lado da cola e vou lá e coloco no meu trabalho. Mas isso é uma outra aula, eu vou ensinar para vocês a fazer o pet appliqué lá na nossa aula da bolsa. Vamos acompanhando. Gostaram da aula? Qualquer dúvida, deixe nos comentários, sugestões também são sempre legais. Deixem nos comentários para o nosso vídeo de dúvidas. Então, eu sou a Carol Clauck e espero que tenham gostado do vídeo.